Que som? Eu vou ouvir os meninos aqui? Ah, então tá. Ah, tá gravando. Trem hoje ficou feio, hein? Logo hoje que a gente não podia ficar sem essa aula de hipótese alguma, a minha internet caiu e não voltou mais. Vocês me perdoem, mas eu tive que vir pro colégio, porque lá em casa não deu para fazer nada. Bom dia, Maria Rita. Ô, galera, vou precisar que vocês peguem aí eu não tenho como eu abrir aqui o documento, porque eu estou no notebook do colégio, entende? Aí eu vou usar no meu celular e vocês abram aí os seus aí para vocês irem me fazendo perguntas. Tá certo? A gente vai lendo aqui, vou corrigir todas as questões. Combinado? Estão me ouvindo? Fala para mim, Maria Rita, vocês estão me ouvindo? Ok. Valeu. Então vamos lá. Pega o nosso dever aí, para a gente poder corrigir. Eu vou tirar a nossa avaliação, eu já tirei, né? Dessas questões que eu mandei para vocês, mais as questões da apostila, aquelas questões lá referentes ao capítulo que vai cair na prova, tá certo? Tá bom? Então, vocês podem refazer aqueles deveres lá, se vocês tiverem dúvida, pode me perguntando durante o final de semana, que tá tranquilo, tá? Hoje à tarde eu não estou em casa, mas qualquer coisa que vocês quiserem me perguntar, pode perguntar. E amanhã também. Então, vamos lá. Galera, veja bem, a questão 1, vocês querem ir direto em algumas questões que estão com mais dúvida? Ou eu posso pegar e corrigindo, dando sequência? O que vocês acham? Vamos de 1 até tudo, né? Também acho. Bom dia, Maria. Oi, gata. Vamos lá. Aqui, questão 1. Outro ponto é necessário esclarecer para que não me censurem de infiel à verdade histórica. É a nação de Jacaúna e Camarão que alguns pretendem ter sido a Tabajara. Há nisso manifesto engano. Em todas as crônicas se fala das tribos de Jacaúna e Camarão como habitantes do litoral, e tanto que auxiliam a fundação do Ceará, como já haviam auxiliado a da Nova Lisboa e Jaguaribe. Ora, a nação que habitava o litoral entre Parnaíba e o Jaguaribe, o Rio Grande, era a dos pitiguaras, como atesta Gabriel Soares. Os tabajaras habitavam a serra do Ibiapaba e, portanto, o interior. Gente, isso aqui é uma nota do Zé de Alencar, tá? Na obra dele. Como chefes dos tabajaras são mencionados Mel Redondo, no Ceará, e Grão-Deabo, em Piauí. Esses chefes foram sempre inimigos irreconciliáveis e rancorosos dos portugueses e aliados dos franceses do Maranhão, que penetraram até Ibiapaba. Jacaúna e Camarão são conhecidos por sua aliança firme com os portugueses. Gente, até historicamente a gente sabe que tinha uma tribo que apoiava os portugueses e outras tribos que eram amigos dos franceses, né? E os franceses só não conseguiram invadir o Brasil antes dos portugueses, porque a tribo que apoiava os portugueses era a tribo que margeava, que morava nas margens do mar, né? Que morava na praia, tipo assim. Então, aprovou a entrada, né? E já as tribos que apoiavam os franceses eram as tribos que moravam nos Alpes, né? Já nas montanhas. E é por isso que não teve como os franceses entrarem. Eu não sei se eu queria ser colonizado por francês também. Francês não toma banho. Aqui, a nota de José de Alencar, incluída já na primeira edição de Iracema, destaca. Destaca o quê, gente? A filiação do romance à nascente escola realista da literatura brasileira? Não, né, gente? A escola realista? Não. A nossa escola literária, todas as nossas correntes, elas advêm da Europa. Mas a nossa escola romantismo advém do romantismo europeu, tá certo? O realismo vem depois, ok? Letra B. A liberdade criadora do autor romântico, capaz de articular na mesma obra personagens de origem histórica, como Jacaúna, a figuras imaginárias como Potiguara, Poti. Não, a tribo Pitiguara, ela é verdadeira. A visão crítica do autor em relação ao indianismo, já que as referências às personagens históricas que habitam o romance colocam em crise a fantasia desmedida, característica da estética romântica. A visão crítica do autor em relação ao indianismo, referências às personagens históricas que habitam o romance, coloca em crise a
Coloque em crise? Não coloque em crise. A preocupação do autor em atestar a veracidade histórica do argumento que sustenta sua obra conforme as referências às personagens de Acaúna, Poti e Irapuã, o Mel Redondo, que participou da narrativa. Ok? Gente, vocês, se não der tempo de a gente corrigir tudo, né, então a 1 ficou letra D. Se não der tempo de a gente corrigir tudo, vocês podem me perguntar, como eu falei para vocês, tá? Não precisa ficar com medo de que a prova vai acontecer e a gente não respondeu tudo, não. Vamos lá para a questão 2. Questão 2. Nossa, olhar no celular é horrível. Embora muitos dos nossos escritores do romantismo tenham acreditado que suas obras constituíssem um mundo inteiramente original, sabe-se que nossa literatura romântica... Gente, olha só. Os escritores do romantismo, aí nós estamos falando do romantismo, do romance regional, né? Porque os demais, eles são correntes literárias que têm resquícios europeus, né? O que acreditava-se que estava se fazendo, assim, puramente brasileiro era romance regional, é porque não tinha um modelo europeu para ser seguido no romance regional, certo? Então, os escritores fizeram aquele painel sociocultural das regiões do Brasil, não é? E mostrar principalmente o seguinte, que a grandeza do Brasil, né, sair das capitais, como era o romance urbano, e sair da mata, como era o romance indianista, mas para mostrar a grandeza do Brasil em sua totalidade, tá certo? Tipo assim, nos 4 cantos do Brasil, né? Então, esse romantismo regional é que, assim, não tinha resquício europeu, mas os demais tinham, né? As demais vertentes do romantismo, certo? Peraí. Estou respondendo dando carinho, galera. Estou aqui já dando carinho. Vamos lá. Nossa, Deus, perde tudo, gente. Eu não sei mexer com isso aqui desse jeito. Então, a questão é o seguinte, ó. Sobre esse fato de o romantismo, né, ter essa característica vindo da Europa, o que é correto afirmar aí? Achei, Jesus da glória. Sabe-se que nossa literatura romântica deveu muito aos princípios do naturalismo que sustentava a crença, parou, não deveu aos princípios naturalistas, naturalismo vem depois do romantismo, certo? Firmou-se sobre fortes traços universais que a norteavam, tais como a idealização da natureza e a obsessão pelos extremos do amor e da morte. Sim, os extremos que norteavam a literatura do romantismo. Olha bem, a idealização do amor, esse derramamento subjetivo, né? Esse derramamento do sentimento e idealização da natureza, obsessão pelos extremos do amor e da morte. Obsessão pelos extremos do amor é idealização, certo? E sempre aquele final feliz. E obsessão pelos extremos da morte, a gente tem a representatividade na segunda geração do romantismo com o Alves de Azevedo, certo? Então, letra B, né? A letra C, olha, combateu na poesia os efeitos já deixados pela geração dos parnasianos. Galera, parnasianismo vem depois, tá? A letra D, rebateu na sua prosa irônica a convicção de autores nacionalistas. Não, prosa irônica, gente, só vem com Machado de Assis, só vem com realismo brasileiro. Com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. É só com realismo, tá? Caracterizou-se pela timidez da imaginação pessoal. Timidez da imaginação pessoal? Claro que não. Letra B, tá? Texto comum, questão 3. É uma crítica do livro O Crime do Cais do Valongo. E aí essa crítica afirma que a literatura é da melhor com a quarta. Olha, segundo o romance de Eliana Alves Cruz, reafirma a autora como voz poderosa e contundente. Gente, aqui nós temos uma crítica de um livro que nós não conhecemos, que se chama O Crime do Cais do Valongo, que vai falar de sociedades africanas, tá certo? De comunidades africanas. É isso que fala o livro. E aí nós vamos ver aqui essa crítica dessa moça. O início de O Crime do Cais do Valongo, segundo o romance de Eliana Alves Cruz, autora do premiado Água de Barrela, é um clássico das tramas policiais.
Nos tempos de Dom João VI, o corpo de um próspero negociante da região do Valongo é achado em uma arruela carioca. A partir daí, a história se desenvolve, pistas vão sendo deixadas e a narrativa, habilmente construída, circula naquela encruzilhada entre a história e a ficção, que pode nos fazer cair na tentação de enquadrar o livro como um romance histórico policial, mas não é. Acontece que o crime do Cais do Valongo é muito mais do que isso. Narrado a partir das vozes de dois personagens, o livreiro mestiço Nuno Alcântara Moutinho e a moçambicana escravizada Moana Lomoé, o romance apresenta um relato poderoso, cheio de sutilezas. É o cotidiano de um rio marcado pelo horror da escravidão e, ao mesmo tempo, pela potência da cultura das ruas e da incessante reconstrução de sociabilidades produzidas pelas descendentes de africanas e africanos sequestrados do lado de lá do Atlântico. Galera, os africanos sequestrados lá de lá do Atlântico. Vocês leram comigo no 9º ano, como é que chama o livro? Vozes da África? Não, Navio Negreiro, do Castro Alves, não é? E aí a gente percebe que o que ele fala naquele livro é a mesma coisa que ela está falando aqui, tá certo? Que eles vieram sequestrados. Ela toma as dores do povo africano, digamos assim, ok? Olha, há quem possa ver no romance influência do realismo fantástico. Parece-me limitado ler o livro a partir dessa referência. O que a autora faz é dominar com maestria os códigos de percepção do mundo, dos subalternizados, entendendo a ancestralidade, o corpo mítico como modelador de condutas e os procedimentos de ligação entre o visível e o invisível expressam toda sorte de mandingas, como componente de sofisticada cosmogonia e dos modos de invenção da vida dos povos saídos das Áfricas. Gente, aí agora ela vai falar aqui de todas as tribos africanas que tem lá. Os fantes, os achantes, os gans, jalofons, fons, guns, baribas. Ela fala de todas, assim, da grande maioria das aldeias, digamos assim, né? Aí ela termina aqui o seguinte, ó. Um livro escrito por uma autora negra com protagonistas negros e contado a partir dos saberes afro-cariocas. Então, ela fala com muita propriedade disso que ela está falando. Não é? É contado por uma autora negra, então ela fala com muito sentimento da questão da negritude, porque ela entende? É contada por negro, os protagonistas são negros, acontece na sociedade também, né? Que tem essa influência africana, tá certo? Contado dos saberes africanos já seria importante em um país em que o mercado editorial reproduz nossa desigualdade gritante. Além disso, O Crime do Cais do Valongo é literatura da melhor qualidade e firma Eliana Alves Cruz como uma voz poderosa e contundente da literatura brasileira. Como diz um certo trecho a protagonista Moana, uma mulher do meu povoado jamais poderia deixar seus antepassados de lado. A literatura de Eliana faz exatamente isso. Então, beleza. Aí tem um texto só para apresentar para a gente uma obra que contextualiza a situação dos escravos, tá certo? É para mostrar que isso não foi dito, não foi escrito por um brasileiro só na época que a gente tinha uma sociedade altamente escravocrata, como o Castro Alves fez na época, né? Vivia numa sociedade praticamente escravocrata. Mas hoje ainda tem pessoas que ainda se importam com essa causa e ainda fazem obras literárias com esse cunho, tá certo? É uma literatura com função social, tá certo? É uma literatura com função social porque nos mostra mazela que não acontece ainda, pode que não aconteça ainda, mas que já aconteceu, ok? O cenário da narrativa de O Crime do Cais do Valongo é o Brasil da época do Primeiro Império, na vigência da escravatura. No percurso literário brasileiro, a estética literária que claramente levantou a voz contra essa prática foi o romantismo. Está falando o seguinte, o cenário do livro do O Crime do Cais do Valongo é o Brasil no Segundo Império, então a sociedade escravocrata, ok? Aí, no percurso literário brasileiro, nas escolas literárias brasileiras, quem assumiu essa voz, deu voz à sociedade escravizada, foi o romantismo. Qual é o trecho aí, qual a alternativa que traz o trecho que mostra justamente isso? A letra A, meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Gonçalves Dias, primeira geração do romantismo. Não.
Ou ter 20 anos sem gozar de leve e aventura de uma alma de donzela. Alves de Azevedo, falando de amor e de erotismo. Ok? Segunda geração do romantismo, não é? Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Castro Alves. Aí, achamos, letra C, tá certo? Ele tá falando que ontem eles tinham plena liberdade, eles tinham o céu por cobertura, eles corriam na savana junto com os tigres e as onças e os leões, ok? E hoje estão presos num tombadilho, tá certo? Que é como eles eram trazidos da África para cá. E quando eles chegavam aqui, que eles achavam que eles iam ter liberdade em terra firme, não, vão trabalhar igual louco, não é? A base do chicote. Certo, gente? Entendido? Então, a letra C aí, ó. Se você não soubesse nada de interpretação, se você soubesse pelo menos o nome do autor, que figura em cada geração, já te ajudaria, que você ia saber que o Castro Alves ele tem o epíteto de poeta dos escravos. Ok? A letra D não, né? Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, minha infância querida, que os anos não fazem mais. Saudosismo de infância do casamento de abril, é a segunda geração. E a letra E, estava aberta a janela, um cheiro agreste exalava as silvas da campina, e ao longe, num pedaço de horizonte, via-se a noite plácida e divina. É também o Castro Alves, é uma poesia naturalista. Ok? Então, agora questão 4. O povo que chupa o caju, a manga, o cambucá e a jabuticaba, pode falar uma língua igual? Pode falar uma língua com igual pronúncia e o mesmo espírito do povo que sorve o figo, a pera, o damasco, a néspera? Ele está fazendo uma comparação graciosa entre o povo brasileiro e o povo português, né? Ele fala de frutas típicas de cada país. O português, por exemplo, tem o figo, a pera, o damasco, a néspera. É tudo mais sofisticado do que o brasileiro, certo? O brasileiro chupa o caju, não, chupa, né? O português sorve, o brasileiro chupa. Até o verbo, né? Até o verbo é nossa cara. O brasileiro chupa o caju, a manga, a jabuticaba, o cambucá. Ok? Zé de Alencar, benção patena, prefácio a Soas de Ouro. Aí o Zé de Alencar fala: a graciosa Ará, sua companheira e amiga, brinca junto dela. Às vezes, sobe aos ramos da árvore e de lá chama a virgem pelo nome. Outras remexe o uru de palha matizado, onde traz a selvagem seus perfumes. Os alvos fios de Krautá, as agulhas de Jussara, com que tece a renda e as tintas de que matiza o algodão. Iracema, Zé de Alencar. Ará é um periquito, uru é um cesto, Krautá é uma espécie de bromélia, uma planta, Jussara é um tipo de palmeira espinhosa. Questão 4. Com base nos trechos acima, é adequado afirmar: para alencar a literatura brasileira, deveria ser capaz de apresentar os valores nacionais com o mesmo espírito europeu? Não. O mesmo espírito europeu sorve o figo da máscara néspera. Ao discutir no primeiro trecho a importação de ideias e costumes, Alencar propõe uma literatura baseada no abrasileiramento da língua portuguesa, como se verifica nesse segundo trecho. Ele propõe nada disso. O contraste entre os verbos e chupar e sorver, empregados no primeiro trecho, revela o rebaixamento de linguagem buscado pelo escritor em Iracema. Não tem rebaixamento de linguagem, certo? Isso não existe. Em Iracema, a construção de uma literatura exótica, tal como se verifica no segundo trecho, pautou-se pela recusa de nossos elementos naturais. Não houve uma recusa de elementos naturais. Em Iracema, ele sempre compara Iracema com os elementos naturais. A virgem dos lábios de mel tem seu cabelo mais negro que a asa da graúna e ela sempre se sobrepõe. Ok? Ambos os três são representativos da tendência escapista de nosso romantismo, na medida em que valoriza os elementos naturais em detrimento da realidade cotidiana. Alternativa é? Focar? A 5. Número 6. Nossa, esse trem apaga. Peraí, galera. Que estranho, quantos não achamos aqui? 5. Questão 5, né? Ó. Gente, não, essa 4 não é, não. Peraí. Ambos os três são representativos da tendência escapista de nosso romantismo, na medida que valoriza os elementos naturais.
Em detrimento da realidade rotineira? Não, acho que não pode ser da realidade. Ele não valoriza em detrimento da realidade rotineira, né? Na verdade, o romantismo tem o escapismo da realidade, mas aqui ele não está valorizando, né? É característica. Valorizar é ter uma fuga da realidade, né? Uma válvula de escape. Mas não nesse trecho, né? Porque aqui está falando que ambos os trechos são representativos disso. Ambos os trechos são representativos da tendência escapista, na medida que valoriza elementos em detrimento da realidade. Não, valoriza em detrimento da realidade. Peraí, deixa eu analisar aqui de novo a letra A. Mas não valores nacionais como exercício europeu. Ao discutir no primeiro trecho a importação de ideias e costumes, elencar propõe uma literatura baseada abrasileiramento da língua portuguesa. Ao discutir no primeiro trecho a importação de ideias e costumes, Alencar propõe uma literatura baseada no abrasileiramento da língua, como se verifica no segundo trecho. Deixa eu ver o brasileiramento da língua no segundo trecho. Graciosa Araço. Ah, sim, porque na verdade o abrasileiramento que ele usa. Oi, Luiara. Então, eu achei que é bem mesmo, porque ele usa elementos da cultura indígena, não é? Ele usa elementos da cultura indígena. Mas peraí, se há um abrasileiramento. Gente, então teria que ser B. Ó, por que não pode ser E? Eu achei que poderia ser E, mas não pode ser E. Por quê? Ele não valoriza os elementos naturais em detrimento da sua rotina. Há no romantismo uma busca pela fuga do cotidiano, mas não nesses trechos. Tá certo? Ok? Não nesse trecho aqui. Porque aqui, olha, a letra E está falando que ambos os trechos são representativos dessa tendência que busca fuga. Aí não busca, não, é. Nenhum dos trechos, não. Só é característica do romantismo, é B mesmo, tá? Ao discutir no primeiro trecho a importação de ideias e costumes, Alencar propõe a literatura baseada no abrasileiramento da língua portuguesa. É como se verifica no segundo trecho. Que no segundo trecho ele usa só elementos da cultura indígena para falar, para mostrar essa integração da Iracema com os elementos. Ok? Número 5. Nossa, apagou de novo. Se na década de 40 amadureceu a tradição literária nacionalista, nos anos que se lhe seguiram, ditos da segunda geração romântica, a poesia brasileira percorrerá os meandros do extremo subjetivismo, a Byron e a Musset. A moda de Byron, tá? Do Lord Byron, que escreveu o Sofrimento do Jovem Waite, que desencadeou a onda de mortes em toda a Europa, certo? A moda, ok? Alguns poetas adolescentes mortos antes de tocarem a plena juventude darão exemplo de toda uma temática emotiva de amor e de morte, dúvida, ironia, entusiasmo e tédio. Como é o exemplo do Alves de Azevedo, né, gente, que morreu novo. Alves de Azevedo morreu com 22 anos, né? E deixou uma obra gigantesca. Né? O Alves de Azevedo, ele achava que a vida tinha que imitar a arte. Caiu de cavalo, se machucou e também teve outras complicações. Então tá, as considerações de Alfredo Bosco, que nós vimos anteriormente, são corretamente exemplificadas com que verso? Que alternativas? Ele está falando aí, ó, então nós temos que enxergar o que aqui? Um exemplo dessa literatura que é baseada em... que tem traços de Lord Byron. Qual que é a literatura que tem traços de Lord Byron? Segunda geração romântica, certo? Ó, então vamos lá. Aqui nós temos o Castro Alves na letra A, então não pode ser, porque Castro Alves é da terceira. Deus, ó Deus, onde estás que não me respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes embuçado nos céus? Não pode ser. Letra B. Eras na vida a pomba predileta, que sobre o mar de angústias conduziu o ramo da esperança. Fagundes Varela, segunda geração. Pode ser, né? Segunda geração, Fagundes Varela. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, Casimiro de Abreu. Letra D, eu deixo a vida como deixo o tédio, do deserto o poeta caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobro de um cineiro. Por que essa aqui é mais característica da segunda geração do que o Fagundes Varela? Porque o Fagundes Varela está falando da morte do filho dele, tá certo? A morte do eu lírico é na letra D, ok? Guerreiro das tábuas sagrado, guerreiro da tribo tupi. Questão D, confere aí. Eu deixo a vida como deixo o tédio, que vai exemplificar essa geração aí, ó. Alguns adolescentes mortos antes de tocar a plenitude darão exemplo de toda uma temática emotiva de amor e morte. Ok?
Então, letra D. Peraí. Agora, questão 6. Leia o fragmento a seguir, extraído do capítulo 7 de Iracema, romance do Zé de Alencar. A virgem estremeceu. O guerreiro cravou nela o olhar abrasado. O coração aqui no peito de Irapuã ficou tigre, pulou de raiva, veio farejando a presa. O estrangeiro está no bosque e Iracema o acompanhava. Quero beber-lhe o sangue todo. Quando o sangue do guerreiro branco correr nas veias do chefe Tabajara, talvez o ame a filha de Araquém. A pupila quer dizer que esse cara aí, ó, esse Irapuã aí, ele quer matar o Martim, porque ele gosta da Iracema, certo? Irapuã gosta de Iracema. Iracema apaixonou-se por Martim. Então ele quer matar Martim e beber o sangue do Martim. Porque ele bebendo o sangue do Martim, quando o sangue dele estiver correndo nas veias dele, Irapuã, quer dizer, não vai estar correndo nas veias, vai estar correndo no intestino delgado. Mas quando o sangue estiver correndo nele, quem sabe a filha do Araquém o ame, porque o sangue do amado está nele. Credo, que loucura. Isso não é antropofagia, isso é hematofagia, né? Bebeu sangue, hematófago, ok? A pupila negra da virgem cintilou na treva, e de seu lábio borbulhou como gota do leite cáustico da eufórbia um sorriso de desprezo. Nunca Iracema daria seu seio, que o espírito de Tupã habita só, ao guerreiro mais vil dos guerreiros Tabajara. Torpe é o morcego, porque foge da luz e bebe o sangue da vítima adormecida. Você vai ser um morcego, você vai beber o sangue dele depois que morrer. Filha de Araquém, não assanha o jaguar. O nome de Irapuã voa mais longe que o Guaraná do lago, quando sente a chuva além das terras. Que o guerreiro branco venha e o seio de Iracema se abra para o vencedor. O guerreiro branco é hóspede de Araquém. A paz o trouxe aos campos do Ipu. A paz o guarda. Quem ofender o estrangeiro, ofende o pajé. Bate boca aí, né, galera? Então, a eufórbia é a planta venenosa que corre com a gota de leite, como saiu da boca de Iracema, e a guaná é espécie de ave. Considerando seus conhecimentos a respeito do romance Iracema e sua leitura do fragmento em questão, é possível afirmar que nessa cena, Irapuã, chefe da tribo Pitiguara, revoltado com a traição de Iracema, ameaça beber-lhe seu sangue. Não, ele não quer beber o sangue dela, ele quer beber o sangue do Martim, né? Martim defende a honra de Iracema perante o pajé Araquém, afirmando que a amada nunca se entregaria a Irapuã, o mais vil dos guerreiros Tabajara. Não, aqui não tem fala do Martim, não, hein? É só os índios bater boca. Não é? C. Iracema confronta o chefe de sua tribo Irapuã, que, tomado pelo ciúme, ameaça eliminar seu inimigo Martim. Tô achando, hein? O pajé Araquém, pai de Iracema, aconselha a filha a se proteger de Irapuã, guerreiro da tribo Pitiguara. Gente, aqui só tem voz de Iracema e Irapuã, certo? Não tem voz de pajé Araquém nem de Martim. Então, letra C, Iracema confronta o chefe de sua tribo Irapuã, que, tomado pelo ciúme, ameaça eliminar seu inimigo Martim. Letra C, né? Ok. Letra C, tá correto? Questão 7. Quantas horas? 8h38. Galera, eu vou corrigir só a questão 7 aqui agora e nós vamos parar, tá? Porque o Germano tem que entrar no ar com vocês. Amores. Mas aí, o que acontece? Eu vou gravar um áudio. Vou gravar uma aula e deixo lá para vocês hoje. Mas eu tenho que gravar só à noite, porque hoje eu vou pro jornal. Pode ser? Eu vou gravar um áudio e deixo para vocês. Um áudio não, uma aula. É melhor vocês verem na minha cara. A 7. Dentre os procedimentos formais adotados por José de Alencar para imprimir poeticidade à narrativa de Iracema, destaca-se no fragmento em questão o emprego de figuras. Como? Nesse fragmento aí, qual a figura que nós temos? Prosopopeia não tem, a pupila negra da vista tirou na terra. Metáfora presente aí. O coração aqui no peito de Irapuã ficou tigre. Porque o coração ficou muito com vontade de esganar, beber o sangue do outro. Tá bom? Letra B. Não tem comparação aqui não. Aqui, ó, a paz o trouxe aos campos de Ipu, a paz o guarda. Aí não tem comparação. Tem comparação em toda a obra da Iracema, ok? Mas aqui nesse trecho que está aqui na letra C, ó, a paz o trouxe aos campos do Ipu, a paz o guarda. Não tem. E metonímia? Topo é o morcego porque foge da luz. Metonímia é quando eu tomo uma parte pelo todo, ok? Gente, obrigado, fica com Deus. Qualquer dúvida que vocês tiverem maior aí, vocês podem mandar um zap que eu vou responder, mas eu vou gravar o restante e vou postar para vocês, tá bom? Tudo de bom. Pode me fazer pergunta até domingo,
11h50. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, Mari. Tchau, tchau. Fica com Deus. Obrigada. Desculpa, hein, gente.